Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 8, versículo 2, nós lemos: E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Não ignore a obediência a Deus. Eu fico pensando, se esta mulher ignorasse a ordem do profeta vindo da parte de Deus, certamente não teria feito parte de uma história tão edificante, tão abençoadora, tão espiritual. Queridos, às vezes nós queremos que as coisas boas venham ao nosso encontro, a nosso favor, sem necessariamente ter que obedecermos a Deus. Queremos simplesmente acordar e nos depararmos com tantas coisas vindo em nossa direção e a gente glorifica a Deus sem que a gente venha ter o mínimo sequer de compromisso em obedecer ao Senhor. Eu penso que obediência é como uma necessidade de alimentar, em que você todos os dias precisa se alimentar, fazer nem que seja uma refeição mínima para que o seu corpo possa estar saudável, ter energia. Por isso há uma constante guerra dentro de nós, para que a gente de alguma forma não venha obedecer, não venha fazer aquilo que o Espírito Santo muitas vezes está nos orientando a fazê-lo. Quando eu olho para Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, eu consigo entender mais ou menos o que seja isso quando ele diz: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, talvez a sua Bíblia diga em guerra, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você percebe que constantemente a nossa carne, e quando a expressão carne é colocada aqui em Gálatas, se refere à natureza humana, se refere ao homem que não tem o Espírito Santo, se refere àquele que não quer fazer ou obedecer à vontade do Senhor. A carne constantemente grita, constantemente tenta nos fazer desobedecer ou não cumprir com aquilo que Deus está nos orientando a fazer. A carne precisa ser amortecida a cada dia. Há uma história de um velho índio que chamou o seu neto e disse: Filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. O outro é bom, é a alegria, o amor, a bondade, a empatia e a verdade. O garoto, então, ouvindo o que o avô estava dizendo para ele, ele pensou sobre tudo aquilo e perguntou: Qual lobo ganha? Ao que o velho respondeu: Aquele que você alimenta. Amados, a obediência a Deus é uma atitude que nós devemos alimentar diariamente. Se nós não alimentarmos esta atitude de obediência, se nós não fizermos isto, ela morre por inanição. Então entenda, a gente precisa obedecer a Deus, talvez seja a sua dificuldade. Cada um de nós temos a nossa fraqueza, cada um de nós temos a nossa inclinação para o pecado. Mas qual é a sua? Você tem facilidade de obedecer a Deus? Ou você encontra dificuldade muitas vezes quando o Espírito Santo te manda fazer alguma coisa que você não quer fazer, que você retruca, que você finge que não ouviu ou que você nem sequer dá atenção? Entenda uma coisa, não ignore a obediência a Deus. Esta mulher, no qual, segundo Reis, capítulo 8, versículo 2 trata, ela foi uma pessoa que não ignorou aquilo que o Espírito Santo estava lhe falando. E por isto, ela foi tão abençoada.
Vamos orar? Ó Deus, nos ajude a não ignorar a obediência ao Senhor, a Deus, porque quando nós te obedecemos, certamente os frutos da obediência, todos nós iremos provar. E eu te peço em nome de Jesus, nos dê graça, nos dê força, em nome do Senhor. Amém.